Foi, Dri? Não sei, acabou de saiu aqui. Galera, foi? Foi, né? Boa tarde, gente. Vamos dar início aqui à nossa oficina, né? Vou botar aqui. Play. Boa tarde a todos. Não sei se a galera já me conhece. Aí eu vi um ou outro nome já conhecido aqui, né? Mas para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo. Sou professor de informática desde 2013. Atualmente tenho 36 anos, farei 37 em maio, se Deus quiser. Sou formado em TI desde 2009, sou pós-graduado em informática e educação, já trabalhei como programador, nas bancos de dados, suporte, entre outras coisas também fora da área de TI. Trabalhei, já tive bar, já trabalhei na Vivo, já trabalhei em vários locais. Entrei no projeto da Nave em 2013, saí em 2015 e retornei, né, em 2018. 2013 a 2015 eu fiz parte da Nave de Padre Miguel. 2018 a 2021 fui da nave de Irajá. Atualmente estou na nave de Santa Cruz. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender aqui o que é a lógica de programação, né? Lógica é a ciência que expõe os modos e diversas formas de conhecimento científico. Serve para validar fatos e teorias de maneira racional. Com ela é possível distinguir o raciocínio correto do incorreto. O conceito de lógica pode ser aplicado em diversas áreas de estudo, mas a que nos mais chama a atenção nos tempos atuais é a lógica de programação, a qual iniciou-se com o avanço da ciência de computação ao longo dos anos, com o objetivo de expressar a linguagem de programação como C, C#, Java, Python, Pascal, entre outras linguagens, né? Nisso tudo, nessa lógica, nós trabalhamos também com a sequência lógica, né? O que é a sequência lógica? A sequência lógica é o passo a passo para atingir determinado objetivo. Eu sempre cito, né, quando a gente começa uma aula de programação, que mais importante ali não é você saber a linguagem em si, é você saber a lógica e a sequência para aplicar essa lógica. Eu sempre cito uma coisa que é qual o passo a passo para você chupar uma bala, né? Eu sempre coloco isso em questão com meus alunos e sempre pergunto qual é o passo a passo. Eles sempre pega a bala, bota tua boca e chupa. Não, né? Se a gente sempre levar de maneira com poucos passos, talvez a gente não atinja o objetivo de forma correta. Qual é o passo a passo para isso? Primeiro, a gente pega a bala. Segundo, abre a bala. Terceiro, pega a bala da embalagem. Quarto, leva até a boca e aí sim a gente chupa a bala. Se a gente cumprir todos os passo a passo da sequência lógica, a gente consegue atingir o nosso objetivo, né? Que tudo na área da programação é a finalidade do objetivo. Lógica, cada um vai ter a tua, né? Vai ter a sua particularidade. Se você conseguir atingir o objetivo de forma correta, né? Atingir uma excelência naquele objetivo, beleza. A não ser que vamos chupar a bala. Qual é o passo a passo? Pegar a bala, botar na boca e chupar. A gente vai atingir o objetivo, só que de forma incorreta. A gente vai estar com um papel de bala na boca, né? Então, lógica, cada um vai ter a sua, tá? O importante é sempre pegar todos o passo a passo para atingir esse objetivo. O que é um algoritmo? O conceito de algoritmo pode ser entendido como uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo, sendo necessário que os passos sejam finitos e operados sistematicamente. Parece complexo? Alguns exemplos de algoritmo que podemos citar são receitas culinárias, gente. Quando a gente pega ali, fazer um bolo, nós temos ali os ingredientes, né? Tudo que a gente vai precisar para realizar, e o passo a passo para chegar no objetivo. Qual é o objetivo? O bolo, né? A gente vai ter como misturar os ingredientes, nós vamos ter o tempo, né, de cozimento do forno, né? Então, se a gente seguir aquele passo a passo ali, a gente vai atingir o nosso objetivo. Isso é um exemplo, né, de um algoritmo. Ali, ó, manual de instruções de aparelho, funções matemáticas, ou até mesmo página web como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e por aí vai. Tá? Um algoritmo, portanto, conta com a entrada, o chamado input, né, e a saída chamada output, né, de informações mediadas pelas instruções. É fundamental compreender que o algoritmo se justifica
no resultado que ele almeja alcançar. Logo, deve ter um objetivo específico. Lembrando, para a gente criar o nosso algoritmo, para a gente criar a sequência lógica, para a gente atingir o passo, a gente precisa do objetivo. Qual é o objetivo? Eu preciso de um sistema que cadastre meu nome e minha idade. A gente vai criar um sistema de passo a passo, contando ali com o algoritmo, né, de sequência lógica, para atingir esse objetivo. Tá? Quando o programa de computador trava, por exemplo, é porque ele está recebendo informações que não foi programado para processar. Ou seja, não foram considerados todos os cenários. Gente, eu não vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é um exemplo de um jogo, né? Que eu sempre passo nas minhas aulas ali de programação em Python, né? Que ajuda muito o compreendimento do código, né? Da maneira racional. Eu sempre passo 2 jogos ali, que um é do Minecraft, né? Que a gente controla o personagem para atingir o objetivo dele. Geralmente é para chegar ao barco, para abrir o baú, para fazer a pescaria, né? Então a gente vai seguindo um passo a passo para atingir esse objetivo. O outro eu já faço de maneira contrária, né? O computador nos programando. Ou seja, o computador é o programador, tá? E nós somos quem processa a informação. Então, mostra o passo a passo e a gente vai fazendo isso aqui. Anota aí para vocês, depois acessem, tentem visualizar aí esse Hora do Código, tá? Hora of Code, né? Para quem está iniciando a programação, porque é muito interessante, tá? E quem quiser fazer o curso aí comigo também, a gente na primeira aula, a gente trabalha com esse sitezinho ali, né? Atualmente, diversas polêmicas estão relacionadas a como as grandes empresas de tecnologia têm usado o algoritmo para impactar a vida das pessoas. Um dos casos mais famosos do algoritmo é a rede social Facebook e Instagram, que define o que será exibido no feed de notícias de cada usuário. Gente, eu falo isso para todo mundo, né? Já escutei, então eu repasso. Nós pagamos para acessar lá o Facebook, o Instagram, o Twitter. A gente paga para acessar as redes sociais? Alguém pode pensar, sim, eu pago internet, então eu pago. Não. A gente paga o acesso da internet. A gente não paga por acessar ali. Nós criamos uma conta, né, teoricamente, de forma gratuita. A partir do momento que essa ferramenta é gratuita, quem é o produto dessa ferramenta? Somos nós, né? Então, eles vão alimentar ali as informações para a gente a partir do nosso gosto. Eu uso um exemplo do aspecto hoje que envolve a política, né? Que ficou bem polarizado ali entre Lula e Bolsonaro. O que acontece? A galera ali que gosta do Lula não consegue visualizar o porquê que essa outra galera não gosta, né? Inclusive a do Bolsonaro também, tô falando. Por quê? Porque ela está num ambiente de rede social onde essa rede social aprendeu qual é o gosto dela. Então, se a pessoa curte o Lula, vai ser alimentada com coisas do Lula. Se o cara curte o Bolsonaro, vai ser alimentado com coisas do Bolsonaro. E aquilo vai te colocando a bitola, né? Chamada bitola do cavalo, que você só consegue olhar para um aspecto. Você não consegue ter aquela dimensão toda. Então você fica com aquela ideia, pô, cara, como é que a pessoa não consegue visualizar isso? Aí a outra também é a mesma coisa. Como é que você não consegue visualizar isso? Por quê? Porque cada vez que a gente vai se alimentando dessas coisas, das coisas que teoricamente nós gostamos, a gente só consegue visualizar aquilo, tá? Tem um documentário, né, na Netflix que é o chamado Dilema das Redes, né? Que entrevista ali, é um documentário, né, que entrevista ali os criadores, se eu não me engano, do YouTube e do Facebook. Os próprios criadores não permitem que seus familiares utilizem essas ferramentas. Por quê? Por conta disso. Eu não sei se você já passou por isso, quando você pesquisa algum produto, esse produto começa a aparecer lá como dica, né? Como dica para você comprar com valores e tal. E até mesmo quando você não pergunta. Eu lembro de estar numa roda de amigos na época e falar, cara, o teu celular te escuta. O teu celular te escuta. Então, quando você fala alguma coisa, vai aparecer lá na sua rede social, vai aparecer. Você já leu lá o documento, lá, o contrato que você aceita lá, quando você aceita participar, né? Quando você entra nessa rede social? Não, ninguém lê, né?
Mas tudo está ali, está te gravando de forma que você permitiu a isso. Quando você inicia o seu celular, qual é a desculpa de ser gravado? É para melhorar o entendimento da inteligência artificial do celular. Você aceita. Aceitamos, então, antigamente dava para acessar esses áudios. Eu até botei na lista de amigos, botei para rolar. Hoje já não dá mais para acessar esses áudios gravados. Não sei, até pode até dar, mas mudou da forma que era para a forma que está agora. Aqui fala um pouquinho, né, sobre... Todo mundo já considerou a estranha coincidência de ver na rede social exatamente o tema que estava conversando com seus amigos. Tem até situações mais bizarras que ainda, de quando elas praticamente adivinham ou estamos cogitando comprar. Mas você já parou para pensar como esse conteúdo chega até você? Esse documentário de Amo das Redes mostra que o acaso não existe e a plataforma das Big Tech tem sido usadas para prever o comportamento humano e impulsionar mudanças de preferência, aquelas que dão mais lucro, né? Então visualiza isso aí, tentem assistir esse documentário, é muito legal e vai te deixar meio pilhado nessa situação, tá? Uma dica que eu falo para todos os meus alunos é a seguinte: a gente vai usar, a gente vai de alguma maneira a gente vai usar a rede social. Como é que a gente pode tentar evitar essa bitola na gente? Vou esquecer um pouco de política, mas exemplo, eu sou flamenguista. Logicamente eu curto coisas do Flamengo, então vai aparecer mais conteúdo do Flamengo para mim. Aí eu vou e curto uma página do Vasco, exemplo. Vai começar também vir conteúdo do Vasco. Ou seja, vai ter dois aspectos ali. Você pode ir curtindo outras áreas, mesmo que aquela, não acho interessante, não gosto, mas pelo menos tenta. Se permita, tá? Seguir essa coisa para tentar fugir dessa bolha que hoje em dia é a rede social. Vamos lá. Automação. Os programas são compostos por sequências de algoritmos. Dessa forma, essa sistematização que viabiliza todo tipo de software que facilitam a vida e também permite a automação dos processos. Aqui eu falo um pouquinho de Machine Learning. Também na minha aula, eu uso esse exemplo aqui, que é um exemplo pobre, tá? Pobre, meio ridículo, né? Não sei se vocês conhecem, também é o chamado Akinator. É o cara que adivinha o que você está pensando. Exemplo, você tem que ser um personagem, né? Você pensa num personagem, pensei no personagem. Esse Akinator, ele vai adivinhar qual é o personagem que você tá pensando. Pensei no meu tio Júlio. Não. Tem que ser um personagem ali que em algum momento tenha alguma relevância, né? Algum conhecimento ali. Exemplo, vai pensar no Neymar, vai acertar. Vai pensar no Hulk, vai acertar. Vai pensar no youtuber, cara. Tem youtuber que eu nem conheço, faço com meus alunos conhecem alguns youtubers, e essa coisa acerta. Não vou falar 100% das vezes, mas a sua grande maioria acerta, e quando ele não acerta, ele consegue ali aprender com as suas informações até chegar nesse personagem, que ele pergunta no final, acertei? Aí você informa que sim ou não, se não, ele pergunta quem é o personagem, então ele aprende com isso. Tá? Outro sitezinho que vocês podem também acessar aí para dar uma olhada. O que é a linguagem de programação, gente? Uma linguagem de programação é um conjunto de símbolos e códigos usados para orientar a programação de estruturas no desenvolvimento desktop, mobile ou web. Como eu falo para vocês, o mais importante antes de você aprender uma linguagem de programação é aprender a lógica. Tá? Você conseguir expressar, né, conseguir pensar e expressar o que você quer fazer. Também nas minhas aulas eu uso o exemplo do... Como é que você faz para logar numa rede social? O que você precisa ter? Qual é o passo a passo? Você coloca o seu e-mail. Primeiro você tem o cadastro, né? Você realiza o cadastro, você coloca o seu e-mail, a sua senha, clicou lá em OK e entra. Correto? Mas o que ele faz por dentro disso aí? Ele pega o seu e-mail, vai lá no banco de dados, procura se existe aquele usuário criado, achou? Retorna, pega a sua senha e vai lá confrontar com isso. Olha esse passo a passo por trás. Às vezes a gente só utiliza a ferramenta e não consegue pensar como que ela é feita, né? Então, nas minhas aulas eu sempre coloco o seguinte: esqueçam, tirem da cabeça de vocês de usuário. Agora vocês são programadores, então vamos pensar como programadores. Esquece a parte do usuário. Porque o usuário, como eu falo para eles, o usuário é burro, né? Nós somos burros.
Né? Então, a gente tem que tornar a maneira mais fácil para ele poder acessar ali. Eu vou mostrar um pouquinho de Python, tá, para vocês, e vou também mostrar a outra linguagem chamada C Sharp, tá, gente? Eu acabei não colocando aqui o material C Sharp, porque eu achei que eu não ia conseguir instalar a tempo a IDE, mas consegui. A gente vai fazer um exercíciozinho ali mostrando comparativo, como falei, de lógica. Eu vou fazer a lógica em Python e fazer ali no C Sharp, né, com duas linguagens diferentes. Python é uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, com uma sintaxe mais simplificada e próxima da linguagem humana, utilizada nas mais diversas aplicações, como desktop, web, servidores, ciência de dados. Aqui eu destaquei a importância de Python hoje em dia, né? Hoje em dia é uma linguagem que está ali em alta, né? Em alta. O destaque no mercado de trabalho, tá? Aplicações de automações de tarefas e processos, criações de sites, jogos, sistemas, programas, APIs, aplicativos, né? Netflix, Instagram, Spotify e Google trabalham com essa linguagem, tá? E também análise e ciência de dados, né? O BI e o IA, né? O Business Intelligence e a inteligência artificial. Para trabalhar com Python, a gente precisa do quê? De uma IDE, né? Um IDE é um pacote de software que consolida as ferramentas básicas necessárias para escrever e testar softwares. Trocando em miúdos, um IDE, né, um ambiente de desenvolvimento integrado, é um software que une ferramentas de desenvolvimento em uma única interface gráfica do usuário. Aqui eu vou mostrar para vocês uma ferramenta chamada Google Colab. Tá? Mas existem outras IDEs também. Ali eu utilizo também o VS Code, o Py... Esqueci, uma outra, que hoje em dia eu estou utilizando o VS Code, tá? Aqui, o editor de código-fonte, né, automação e o debugger, né? Aqui eu botei uns exemplos das IDEs, né, dos editores em Python. Então, eu utilizo ali o Jupyter, né, algumas situações, VS Code e o PyCharm. Lembrei, o PyCharm, tá? Tem essas outras aí. Na minha aula, no módulo 1 do Python, eu utilizo, na sua totalidade, o Google Colab, tá? Que já vem ali com as bibliotecas instaladas, já facilita para a gente até para guardar mesmo, porque ela é vinculada ao nosso drive do Google. Então, cada exercício que você realiza ali já vai sendo gravado para você, tá? Esse é o Google Colab, tá? O que é o Google Colab? Também conhecido como Google Colab, é uma ferramenta em nuvem que permite criar e executar códigos na linguagem Python. Com ele, você pode rodar os programas diretamente do seu navegador, de forma simples e rápida. É só ter o acesso a ter uma conta Google que a gente consegue utilizar isso aí, tá? Quando a gente fala de programação, a gente também tem que falar de variáveis. As variáveis são elementos básicos na programação, pois são aquelas que armazenam os dados que precisamos do nosso algoritmo. Cada dado pode ser de um tipo diferente e por isso precisamos mostrar ao nosso algoritmo logo no início o que esperar armazenar. Gravaram o que é variável? Agora vamos lá, vou tentar simplificar. Eu sempre uso isso aqui, ó, o lance da gaveta, da caixa. O que são variáveis? Variáveis é uma caixa vazia que você determina o que você vai guardar ali dentro. A partir do momento que eu tenho a caixa vazia e guardo um celular ali dentro, essa variável agora é o celular, tá? Então você escolhe, é uma caixa vazia que armazena dados, tá? É um espaço vazio que armazena dados. Aqui são os tipos, né, de como a gente pode ser chamado ali, como a gente pode criar variável, porque a gente pode chamar ela de qualquer coisa, menos ter ali, ó, o exemplo do salário médio. Tá vendo? Tem dois exemplos ali, ó. Um com underline, onde mostra uma estrutura única, e uma outra com um espaço. Nós não podemos declarar uma variável com um espaço, tá? Se a gente for utilizar ali, eu preciso para me colocar ali que eu preciso de um espaço. Você troca ali pelo underline, tá? E uma outra situação também é começar com números, tá? Não aceita ali nome de variáveis com números. A não ser que você inicie com a letra e coloque o número depois. Eu geralmente utilizo ali um padrão meu. Eu boto um V antes, por exemplo, tem uma variável que eu quero armazenar nome. V, nome. Entendeu? Eu sempre utilizo esse padrão. Você vai criar o seu, você pode fazendo só respeitando algumas regras ali. Né? Aqui, eu acabei apagando material nisso aqui. Não botei. Não, tá para frente. Como eu falei lá, o input e o output, né, a entrada e a saída de dados, no Python nós temos esses dois comandos aqui, ó, o input e o print. O input é o comando para entrar e o print para sair, para exibir em tela, tá?
Aqui, gente, aqui eu vou pular um pouquinho, tá? Mais para frente, aí no curso, eu mostro para vocês, tá? Que é o mais ali, que é o caractere utilizado para concatenar variável, strings, tá? Falar sobre o tipo de variável, né? O int, o str, o float, né? O int é o inteiro, que é o números, né? O str é o texto, né? São variáveis de texto. E o float são números com ponto, né? Quebrados, um e meio. Seria um arquivo, um tipo float, né? São tipos de variáveis. Tá aqui, ó. O input, ó. Onde mensagem. Aqui, ó. A sintaxe é o seguinte: input, aí parênteses, tá? E aqui dentro desse parênteses, a gente pode colocar uma mensagem. A gente vai até fazer aqui agora, utilizando o input, colocando uma mensagem para a gente receber alguma coisa. Esse input ele vai sempre receber um valor de texto, tá? Variável tipo texto, tá? E temos ali, ó. Opcionalmente podemos fazer também, ó, print, né? No caso que eu falei para vocês, o print é o comando de saída, né? Print, digite seu nome, né? E embaixo, olha, a variável nome, que eu só botei nome, né? Recebe ali o igual, né? Recebe o input. Não tem o texto dentro, tá vendo? Ele vem um texto antes e esse input. Esse input ele gera uma caixinha para receber valores lá no Python, tá? Print. A função print é uma das funções mais importantes utilizadas na linguagem Python. Sua função é basicamente exibir a mensagem em tela ou enviá-las para outros dispositivos. A gente consegue gravar informações em bloco de notas e outras situações utilizando aí o comando print, tá, gente? Aqui, ó, concatenação, né, de strings, utilizando ali o mais, tá? No curso eu até mostro também a vírgula, né? O mais ele só concatena strings, tá? Para isso você tem às vezes que converter uma variável do tipo inteira para string, tá? Ou utilizar a vírgula. A vírgula resolve ali nossos problemas também, tá? Que aí não precisa converter. Por aqui, tá. Aí trabalhamos também com os operadores matemáticos, gente. Muita gente também, nas minhas aulas, eu sempre pergunto, não mostro, né? É o operador mais, utilizado para somar. O traço, para subtrair, né? E quando eu pergunto multiplicar e dividir, sempre fala aquele, o x, o ponto. O dividir, 2 pontos, não. Tá? Na nossa linguagem aqui, é o asterisco e o barra, tá? Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Crie um algoritmo uniforme seu nome, sexo, endereço e calcule a sua idade retornando esses valores em tela. Vamos lá. Qual é o objetivo, gente? Criar um algoritmo onde informe seu nome, sexo, endereço e calcule a idade retornando esses valores em tela. Temos ali o objetivo, né? Compreendemos, então vamos lá no Python. Deixa eu diminuir aqui, minimizar tudo aqui. Deixa eu pegar aqui, o Google Colab. Deixa eu jogar aqui na tela, gente. Ó, Google Colab. Vamos lá. Google Colab, tá vendo aqui, ó? Essa telinha aqui, tá? Faz o login aqui. Vou usar um Gmail aqui. Deixa eu mandar aviso. Manda assim. Deixa eu ver aqui. Sim, sou eu. Carregando. Beleza. Essa é a nossa tela ali, né? Do Google Colab. Para iniciar, gente, a gente clica aqui, ó. Novo notebook, tá? Novo notebook. Ele vai carregar uma telinha e pronto. Aqui, gente, deixa eu dar um zoom aqui melhor, não sei se está aparecendo para vocês, tá? Aqui é a caixinha que a gente escreve nossos códigos. A gente pode também adicionar, ó, texto, tá? Aqui a gente pode adicionar várias linhas ali de códigos que a gente quiser rodar de forma diferente, separada, tá? Mas a princípio vamos iniciar aqui. Vamos olhar lá o que estava sendo pedido. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui. Pronto. Tem um algoritmo uniforme de nome, sexo, endereço e idade, né? Então são 4 variáveis que eu preciso. Vamos lá. Vamos seguir o meu padrão, né? V, nome, B, idade, sexo, né? B, sexo. Posso colocar qualquer nome, lembra disso, tá, gente? Nome, idade, sexo, eu tenho que calcular a idade. Então, nascimento. Nice. Tá? Essas são as variáveis.
Onde? Nelas, eu vou colocar para receber o quê? Qual o comando de entrada, gente? Qual o comando de entrada? É o comando input, né? Input, aí parênteses. Beleza. Se eu rodar, gente, ó, vou utilizar aqui, assim, vou colar para todos. Ó, recebe, recebe e recebe. Então, espaço aqui, não preciso do espaço, mas... A sua tela não está aparecendo. E as coisas que você está falando. Vou romper aqui e compartilhar de novo. Tem como você travar a câmera também, por gentileza? Não era isso, não. Era a situação da tela. Eu estava jogando somente o navegador. Vamos lá. Olha só. Se eu rodar essa situação aqui, gente. Ó, vou rodar. Cliquei em rodar. E ele vai carregar ali. Primeiro, ó, ele aparece ali conectando. Tá vendo aqui em cima, gente? Inicializando. Por quê? Ele faz a conexão com o meu Drive, tá? Cria um arquivo lá dentro do Drive, tá? Que é o chamado aqui no meu caso, no renomeei, tá? Um Title 44. Esse e-mail eu utilizo para dar aula, então tem bastante, né? Um titles aí. E ele gerou uma caixa, tá vendo? Ó? Gerou uma caixa, onde eu sei que é para digitar o nome, ó, Rodrigo. Quando eu clicar em Enter, vai aparecer o quê? Opa, travou o teclado aqui, cara. Ai, ai. Deixa eu voltar aqui, gente. Travou o Enter aqui. Deixa eu voltar aqui tudo. Deixa eu voltar. Eita, travou muito, ó. Jesus do céu. Pronto, voltou aqui. Vai abrindo as caixinhas, só que não informa, né? Qual é o que é para ser digitado ali dentro. Então, ó, lembra, o usuário é burro, né? Então a gente tem que facilitar para o usuário o entendimento da ferramenta. Então aqui dentro, ó, eu coloco, ó, abro aspas, né? Digite seu nome. 2 pontos, pronto. E aqui já tem a informação, ó. Vou até copiar aqui para utilizar nas demais aqui. Ó, digite seu nome, digite. Não, sua idade, não. O que ela está repetindo? Deixa eu ver aqui. Nome, sexo, endereço. Tá. Endereço. Aqui é endereço, tá, gente? Endereço. Endereço. Vou botar aqui digite seu endereço. Endereço, tá? Digite seu sexo. E o nascimento, né? Digite seu ano de nascimento. Pronto. Agora, se eu rodar, ó, ele agora pede, ó, Rodrigo, digite seu nome, vou dar um enter aqui, digite seu endereço, rua A, digite seu sexo masculino, digite seu ano de nascimento, 1986. Finalizou. Não acontece mais nada. Por que não acontece mais nada? Porque nós apenas declaramos as variáveis e fizemos o comando de entrada de dados. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibir, né? Para exibir, e tem que calcular, tá, gente? Eu vou calcular aqui, tá? Mas antes, vamos fazer. Para exibir é o quê? Print. É isso? Print. O que eu vou printar, gente? Consegue pensar aí? O que eu vou printar para exibir essas informações? Eu vou printar as variáveis, ó. No caso, vnome, né? E vou copiar aqui, ó. Vnome, vsexo, vidade. Vamos lá. Vem endereço, sexo. E no caso aqui é a idade, né? Mas esse vai retornar o ano. E o play. E vamos lá. Digite meu nome, Rodrigo.
Endereço, rua A. Sexo, masculino. E ano de nascimento, 1986. Preste atenção quando eu der o Enter. O que vai acontecer agora? Ele vai ler os prints agora. Então ele vai lá, ó, Rodrigo, rua A, M, 1986. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero calcular a minha idade. Como é que a gente calcula a idade, gente? A gente coloca o ano atual menos o ano de nascimento. Logicamente que esse ano eu ainda vou fazer aniversário, só que vou ter 37 anos. Vamos falar somente do ano. O que a gente faz aqui na hora do print? Lembra dos operadores matemáticos? Né? Qual que a gente utiliza para subtrair? É o traço, né? Então a gente coloca aqui, ó, 2023 menos a variável. Só que aqui, gente, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque aqui é um int, é um inteiro, menos um texto. Por que um texto? Porque a gente está utilizando o comando input, né? Então a gente está guardando ali dentro um texto. Não tem como subtrair Rodrigo menos Rony, mesmo que esse texto seja 1986, tá? Para isso, nós temos que dizer aquela variável que ela vai ser inteira, né? Então a gente converte esse input, ó, int. O Python ele é muito tranquilo para conversão. Olha isso, já converti, tá? Então, ó, agora só para testar o último, ó, Rodrigo. Ah, não. O Enter tá prendendo aqui. Rodrigo, esse endereço, rua A. Sexo, masculino. E vou botar agora a minha data de nascimento, 1986, né? Olha o que ele retornou. Rodrigo, rua A, masculino e 37 anos. Beleza? Então aqui, ó, consegui efetuar uma operação matemática, né? Ao exibir essa situação, tá? Vamos lá. Então, matamos ali essa situação do algoritmo, né? Olha aqui, tem até a resposta aqui, esse material, se vocês quiserem também enviar para vocês. Aqui é o material que eu fiz ano passado, então tá 2022, né? Tá ali. Logicamente, no curso eu faço mais situações, né, do que essas, né? Aqui eu vou pular essa aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá? Onde eu junto, né? Então, para juntar a gente tem que usar o quê, gente? Para juntar, a gente utiliza o mais ou a vírgula, tá? Em um print só. Então seria lá, seu nome é Rodrigo, né? Seu nome. Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho. Ó, eu faria um print seguinte, ó. Eu tenho, esquece isso aqui, né? Aqui eu tenho uma variável nome, certo? Então eu viria aqui, adicionaria um texto, ó. Aqui, ó. Seu nome é, dou um espaço, né? E aqui eu utilizo o operador para juntar, né, as strings, concatenar as strings, que é o mais. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar esse resto aqui. Enrola. Rodrigo. E dou um Enter. Olha lá. Seu nome é Rodrigo. E ali eu ia juntando tudo, tá? Isso aqui durante o curso também a gente faz esse. Né? Deixa eu voltar aqui. Achei. Beleza. Olha aqui. Também a gente utiliza, às vezes, né? Para a gente criar um código ali, a gente quer deixar um aviso para a gente lembrar o que está sendo feito naquele código, a gente utiliza esses caracteres aqui, ó. O hashtag, né? Na minha idade, isso aqui é jogo da velha, né? Mas hoje em dia é hashtag. Caractere utilizado para adicionar uma linha de comentário, né? E esse 3 aspas aqui, né? No caso que a gente usa é apóstrofe, né? A gente utiliza na programação, a gente fala aspas simples, né? Que é o apóstrofe. 3 apóstrofes simples, ele é utilizado para comentar diversas linhas de código, ou seja, eu quero colocar um texto lá explicando o que aquela situação está fazendo. Ó, se eu quiser comentar uma linha, eu faço o seguinte, ó, hashtag, né? E falo, essa linha é um comentário. Isso aqui não vai ser lido pelo nosso programa, tá? Isso aqui vai pular. Ou, né, se eu quiser comentar várias linhas, eu coloco 3 e fecho com 3, tá? Então, tudo que eu escrever dentro disso aqui também não será lido. Tá, gente? Vamos lá. Utilizamos também, né, os operadores matemáticos nessa situação. A gente faz ali uns exercícios com if durante o curso, né? Que o if é um comando muito importante, tá? Então a gente trabalha bastante com esse comando if.
Para utilizar ele, a gente trabalha com maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. O igual, gente, são dois iguais. Por quê? Um igual só é o recebe. Lembra lá, variável igual input? Variável recebe o input, né? Recebe o comando, o valor do input. Para fazer a comparação, a gente utiliza o igual igual. O diferente, também no Python e no C Sharp, gente, também é dessa forma aqui. Mas em algumas outras linguagens, é o menor com o maior, tá? Isso também forma diferente. Até em Excel, tá? Para quem faz curso de Excel, já fez trabalho, o diferente é o maior e o menor junto, né? O menor e o maior, no caso. If. Chegamos aqui, ó. Porque a gente vai trabalhar com if lá no C Sharp, então eu deixei aqui para vocês também, tá, gente? If, else em Python. Quando programamos, muitas vezes precisamos que determinado bloco de código seja executado apenas se uma determinada condição for verdadeira. Em caso assim, devemos fazer o uso de uma estrutura de condição if, else, if, if e else. O if, gente, é um comando de condição, é um comando se, né? Se amanhã fizer sol, eu vou à praia. Qual é a condição para ir para a praia? Se fizer sol. Se caso não, eu não vou, né? Se caso não, é o else, tá? O if, dentro do Python, também permite a gente fazer um else, tá? O que é o else? É se tiver uma outra condição. Exemplo que eu dou em aula é o seguinte. Digamos assim, de 0 a 10 anos é criança. De 10 até 18, adolescente. 18 até 60, adulto. 60 para cima, idoso. São quatro respostas ali, né? Então a gente precisa de 4 condições diferentes. Então a gente teria que usar um if, um else, um outro else e terminar com o else para conseguir realizar esse exemplo. Aqui tem um exemplo tranquilo, né, do if. Olha lá. Variável idade recebe 18. Se a variável idade for menor que 20, a resposta é você é jovem, tá? Aqui não mostra a negativa, não mostra o else, tá? If, idade, né? Só vai rodar aqui, só vai aparecer se você é jovem, se caso, né, a variável estiver recebendo um número menor que 20. No caso está, né? Então ele vai retornar ali o print, você é jovem. Percebam que lá no Python, qualquer comando que seja condicional a outro, ele tem esse espaçozinho da margem, tá? Aqui, ó, um espaçozinho e o print. Isso aqui é chamado de indentação, tá? É para dizer que esse print aqui faz parte desse comando if, dessa condição if, tá? Aqui eu já mostro o outro, ó, o if e o else. Olha lá a nossa variável recebendo 18, de novo, e vem o questionamento. Ó. Se a variável idade for maior ou igual a 18, vai rolar o print, você é maior de idade. Se não, caso não, vai retornar o print, você é menor de idade. Tá? Nesse caso aqui, ele está recebendo 18, então vai parar aqui no maior de idade. Ele não lê a parte do else, tá? Da forma negativa. Tá? Olha lá, cria um algoritmo que receba seu nome, sua idade e informe se você é maior ou não de idade. Né? Essa situação aqui, ó. Tá? Só que em vez da gente utilizar o 18 aqui, o que a gente faria para receber um valor? A gente utilizaria o quê? O comando input. Tá? Então, abriria uma caixa, a gente colocaria nossa idade e ele retornaria para a gente se a gente é ou não maior de idade. Olha a situação aqui do if é o if que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Se idade for menor que 12, você é criança. Ah lá. Agora não entra a negativa do else. Ele entra uma outra condição. Se a idade for menor que 18, ele é adolescente. Se ele for menor que 60, ele é adulto. Se não, ele é idoso. Então percebam que aqui no if, ele está pegando toda a condição. Mas, professor, menor de 60, 5 anos é menor que 60. Ele é adulto com isso? Não. Por quê? Cada if desse aqui, ele vai eliminando os valores. Exemplo, chegou nesse primeiro if, menor que 12. Se passou daqui, a gente sabe que não temos um valor de 0 a 11. Né? Aí foi de baixo. Ó. Se ele passar por aqui, a gente sabe também que a gente não tem um valor ali de 12 até 17. Tá?
Mas se ele ficar aqui no adolescente, a gente sabe que o valor ali foi entre, né, 12 e 17 anos. Então ele para ali no print adolescente e acabou. Ele não lê mais o outro, o 60, nem o ELSE para o idoso. Tá? Cria um algoritmo que receba seu login e sua senha, verifique se ambos estão corretos e retorne uma mensagem que seu login foi realizado com sucesso. Caso contrário, retorne uma mensagem para que foi digitado errado. Vamos lá, esse a gente vai fazer. Porque a gente vai utilizar isso também no Python. Deixa eu apagar isso aqui, né? O que ele quer? Ele quer que a gente informe o usuário e senha. Se for de forma correta, ele logue, né? Então, lembra lá como é que a gente loga no Instagram, loga no Facebook, loga, sei lá. Qualquer situação, precisando de usuário e senha. Então, ó, não vou colocar o V dessa vez, para vocês visualizarem que a gente pode colocar qualquer nome. Ó. Login e senha, tá? Olha aqui, ó. Recebe o comando de entrada. Qual é o comando de entrada? Input. Input. Digite seu login. E vou lá na minha senha, input. Né? Digite sua senha. Temos aqui duas caixas de entrada agora. Uma que vai armazenar o nosso login e outra que vai armazenar a nossa senha. O que a gente tem que fazer agora, gente? Lembra da situação que ele verifica? Vai lá dentro e volta. Leva lá dentro e volta. Nós temos que realizar esse teste. Como é que a gente faz essa condição? Só vai efetuar login se login e senha estiver correta. Então, o que a gente faz? Criamos o nosso if. Né? If login for igual. E aí a gente determina, nesse caso aqui a gente não está fazendo nada com acesso ao banco de dados, gente. Então a gente tem que colocar um login fixo. Então a gente vai lá, ó. RT, Rodrigo Rony Teixeira. Aqui nós estamos testando, fazendo uma comparação se o que foi digitado na variável login é igual isso aqui. Só que a gente também precisa da senha, correto? Para isso a gente utiliza o chamado E. O que é o chamado E? End. Olha como é que a linguagem Python ali, ela é bem limpa, tá? A gente vai ver essa mesma situação agora no C#, tá, gente? Ó, senha por igual a 1, 2, 3. Beleza? O if sempre termina com 2 pontos. Eu chamo esses 2 pontos aqui de então, tá? Então vamos ler aqui. Se login, né, o valor que estiver lá, for igual a RT e a senha for igual a 1, 2, 3, então, o que vai acontecer? Olha aqui, dei um enter, tá vendo, gente? Ele já gera a indentação, tá? Não pode ficar alinhado, tá, gente? Tem que ficar dentro. Ele diz, a linguagem Python não tem início nem fim, tá? Lá na linguagem C, a gente vai, na C# a gente vai ver que tem, tá? Então, vou lá, ó. Print. Você efetuou o login. Olha aí. Só que se não for, gente, e se não for? E se não for? Se eu digitei lá Rodrigo, a senha 1, 2, 3. Eu não vou efetuar login. Então eu preciso da negativa. Quando eu der um enter, ele vai continuar identando para o if. Só que a estrutura else, ela é abaixo, na linha do if, tá, gente? Chegou aqui, o else também tem 2 pontos, tá? Se não, print, vai parênteses, e o que rola agora? Você, não, vou botar aqui, ó, usuário por senha errados. Gente, o que está acontecendo hoje? Hoje em dia, as redes sociais, ela não diz para você se você está errando o usuário ou a senha, para tentar proteger do hack, né? Então, ele não diz, ele cria um teste único, onde informa isso aqui. Mas a gente pode fazer ela separado, tá? Vou mostrar para vocês. Vamos testar aqui, ó. Eu odeio. Eu sei que o meu login é RT e 1, 2, 3, correto? Então, vou botar aqui, ó, Rodrigo. Minha senha é 1, 2, 3. Vai logar, gente? Não, né? Ó. Usuário ou senha errados, né? Aqui, para acertar, eu teria que acertar os dois, ó. RRT 1, 2, 3. Você efetuou o login. Olha esse teste condicional aqui.
RRT 123 e feito aqui. Gente, dessa forma aqui, a gente está trabalhando com código. Vamos visualizar agora essa mesma situação lá no C Sharp. Deixa eu abrir aqui para vocês. Visual Studio. Carregando aqui na outra tela, gente. Mas carregou para cá. Pronto. Vamos lá. Essa é a IDE Visual Studio, tá? Também pode programar em Python, tem vários suportes essa ideia aqui, tá, gente? Não confunda o Visual Studio com o VS Code, tá? O VS Code é diferente dessa ferramenta aqui. Criar um projeto. Vamos lá. Linguagem C Sharp. Vou criar aqui um... Cadê? Aqui, ó. Não, cadê? Deixa eu filtrar aqui. Aqui, ó. Aplicativo do Windows Form.net Framework. Cliquei aqui, clicar em próximo. Pronto. Aqui você dá o nome do seu projeto. Aqui você escolhe a localização do seu projeto. Eu sempre falo para meus alunos é o seguinte: tentem sempre salvar no C da máquina. Por que no C da máquina, gente? Porque todo computador tem um C da máquina. Tá? Então, quando a gente for criando algum sistema onde a gente faça uma situação que amarra a localização, quando a gente trocar de máquina, utilizar um pendrive, utilizar coisa, pode dar um erro. Tá? Então, se a gente cria no C, sempre vai ter esse C aqui. Deixa eu criar uma pasta aqui. Então, botão direito, novo, pasta. Projeto. Vou selecionar ela. Tá? Então, vai estar lá, ó, C no projeto. Tá? Aqui eu posso dar o nome do projeto, não vou mudar o nome, tá? Vou manter assim mesmo. E vou clicar em criar. Vai lá carregar. Pronto. Essa ideia aqui, gente, ela já vem, né, com a criação ali do chamado form, né, o formulário. Para a gente realizar lá em Python, a gente precisa de uma biblioteca para criar um formulário lá. Aqui já é mais fácil você criar. Então, dependendo do sistema que você quer, então você vai utilizar uma linguagem que seja para aquilo. Por isso que eu falo que é bom a gente sempre ter a nossa lógica de programação e ir tentando ver as linguagens que melhor se encaixem. Exemplo, Python dá para fazer, tá? Mas não é muito bom para web, né? Tem lá a biblioteca Django, tem lá, mas é melhor você utilizar um PHP, um JavaScript, um HTML, entendeu? Então, você decide que você vai falar, eu estou focado só em Python, eu quero fazer só em Python. Dá para fazer, tá? Eu quero fazer um sistema de desktop, que parece a tela de login, que faça cadastro. Você pode utilizar também o C Sharp. Olha aqui. Temos o formulário 1. Esse formulário vai ser a nossa tela de login, certo? Então, o que eu preciso da tela de login? Vou botar aqui, ó, um text box. Text box. Olha, text box 1. Vou copiar. Deixa eu até ver aqui. Vejo de outra coisa. Text box 1. Vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Text box 2. Olha aqui. Vou aumentar um pouco aqui. E aumentar um pouco aqui. Eu tenho text box 1, text box 2. O usuário, gente, vai saber o que ele vai precisar para fazer isso aqui? Não. O que a gente precisa? Informar ele, né? Então, vou procurar o chamado label, né? Label. Esse label aqui, a gente pode trocar o texto dele para login. Olha lá, login. E, Ctrl+C, Ctrl+V, pode colocar aqui senha. Olha a nossa tela de login e senha se formando aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar os buttons, né? Para entrar e o outro para, sei lá, cancelar. Mas a princípio eu vou fazer o de entrar, tá? Button. Pronto, botão 1. Esse botão 1 aqui vai ser do entrar. Olha lá. Tá vendo aqui? E vou fazer um outro só para ficar visual. Para cancelar isso aqui a gente não vai fazer não. É só zerar o negócio, mas tá aqui, ó. Cancelar. Cancelar. Então, agora nós já temos a nossa tela de login e senha. Vou rodar, ó, aqui, ó. Vou lá no iniciar. Iniciei. Ele vai abrir para a gente ali o nosso formulário. Só que eu tô com duas telas, gente. Ele vai abrir aqui do lado. Vou puxar para cá, ó. Puxei. Tá vendo aqui? Aqui eu vou colocar meu usuário e minha senha. Eu vou tentar entrar, ó. Cancelar. Por que não tá fazendo nada, gente?
porque a gente não programou, né? Então vamos lá. Lembra lá no Python? Olha aqui, ó, no Python. Cadê? Tá aqui. Olha aqui, ó. As duas caixinhas e o nosso teste. Vamos ver como é que fica diferente lá no linguagem C? Vamos lá. Para programar o botão, nós temos que entrar dentro dele. Então, ó, tem o botão de entrar aqui, né? Vou clicar 2 vezes, ó. Pronto. Olha isso, gente. Ele já te dá diversos códigos ali, tá? Aqui são bibliotecas, tá? E aqui, ó, o evento do botão. Ó, o clique do botão 1. Então, vamos fazer o teste agora. Deixa eu tentar aumentar aqui isso. A senha. A galera tá no celular, né? Então, aqui, ó. Ó, o evento clique do botão 1. Tá? A gente pode também trocar o nome do botão, colocar o botão de entrar, botão de sair e tal, mas tá aqui. Vamos lá. If. Começou com o comando if, correto? O que viria agora lá no Python? Lá no Python viria a nossa variável comparada a um valor. Aqui não, gente. Aqui a gente tem que abrir em parênteses e ver o nome do objeto que vai receber. Ó. Qual é o nome do objeto? Tá aqui, ó. Vem em propriedades, ó. Textbox 1. O outro é Textbox 2, tá vendo? Então, volto lá para a página de código e vou lá. Ó. Se o Textbox 1, olha aqui, e eu preciso da propriedade dele. Qual é a propriedade dele? Texto, né? O texto dentro desse objeto. Então, vou lá, ponto, text. Olha lá, text. Percebam também, gente, que a linguagem tenta a todo momento te ajudar, tá? Isso aqui já veio, acho que 2019 para cima, tá? Eu não lembro se os anteriores já vinha esses tentar aqui completar para gente, tá? Vamos lá. Ó, text. Se o textbox1.text for o quê? Igual a nossa senha. Qual é a nossa senha? RRP. Né? E o que viria agora depois? Viria o teste da senha, né? Viria o comando end. Olha lá, vamos tentar ver aqui. Cadê? Tá aqui. Olha lá, vem o comando end. Lá no C# não temos isso, tá? O end aqui seria 2E comercial. Tá? Olha a particularidade de cada linguagem. Mas a situação é a mesma, gente. Tá vendo aí? Ó, então vamos lá. Ó. E o textbox 2. Ponto. Qual é a propriedade? Text. Tá vendo aqui? Por igual a 1, 2, 3. Né? O que ele vai fazer? Precisamos do então, né? Lá dentro do Python, a gente precisa identar. Aqui no C#, gente, a gente utiliza o início e fim da estrutura, tá? Esse início e esse fim, a gente pode escrever o comando aqui dentro, sem problema nenhum. Não precisa identar. Eu aprendi lá, desde quando comecei a programar, que o identar fica melhor para a gente visualizar quando for ler um código. Então, sempre identa, tá? Mesmo não precisando, tá? Porque fica melhor a leitura. O que vai acontecer, gente, se eu acertar o RT e 1, 2, 3? Ele vai logar, certo? Lá a gente deu um aviso, você logou. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma nova área. Nós temos essa área aqui, né? Vamos abrir um outro form. Olha aqui, ó. Projeto Windows Form. Vou pedir um outro formulário do Windows, tá? Então aqui não vou nem trocar o nome, ó. Form 2, adicionar. Esse Form 2 é a segunda tela, tá? Então, ó, a partir disso agora, eu vou conseguir o quê? Abrir esse form. Quando efetuar o login, ele vai abrir esse outro form. Então, vou, ó, Form 2, dou um nome para ele, ó, FRM, é um apelido, Form. Vai receber um novo Form 2. Olha lá como é que ele já te ajuda, gente. Ó, deu um tabzinho, ele já preenche para mim, ó. E olha essa particularidade aqui, ó. O famoso famigerado ponto e vírgula, tá? Que a gente pode esquecer em várias situações e cadê o erro? Cadê o erro? É somente um ponto de vírgula esquecido. E vou lá, ó, FRM ponto show. Vou utilizar o show da log, não, vou utilizar o comando show mesmo. Show. Opa. Comando show. Pronto. E fecha. E pronto. O que está fazendo aqui? Estou declarando aqui que essa variável aqui, FRM, é um novo formulário, tá? Um novo form.
que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando esse outro form. Quando a gente loga na tela lá do Instagram, do Facebook, temos a tela de login, logamos. Quando a gente clica, essa tela de login continua aberta, ela some, ela vira a nossa página principal, né? A nossa home, né? Então, o que eu tenho que fazer? Vou esconder esse aqui. Esse principal aqui, que é o do login, né? Esse this hide é o form 1, tá, gente? This hide. Vou esconder ele, tá? Aqui é se tiver certo. E se tiver errado, gente? Então, eu preciso da estrutura. Qual é a forma negativa, gente? É o else. Olha lá. Else. Mesma coisa. Ele precisa do início e de fim. Se eu errar, o que vai acontecer? Vou mandar uma mensagem. Ó. Message box show. E vou botar aqui, ó. Usuário ou senha está errado. Beleza? E olha aqui, ó. Tá mostrando um vermelhinho no final, ó. Por quê? Falta o nosso ponto e vírgula. Olha aqui, vamos rodar agora para ver, ó. Iniciei. Ele abriu ao lado, tá, gente? Ó, abriu aqui na tela do lado. Eu tô no notebook. Botei uma tela maiorzinha para eu enxergar. Olha lá. Aqui eu vou colocar, ó. RRP. Meu login certo. 1, 2, 3, 4. Isso aqui, gente, dá para trocar, tá? Isso aqui é só ir no password char e alterar ali para asterisco, né? Cliquei em entrar. Olha lá. Usuário ou senha está errado, cara. Foca nisso aí, ó, o erro aí, ó. Vamos consertar. 1, 2, 3. Entrar. Sumiu. Verificaram que sumiu, gente? E abriu o nosso Form 2. Deixa eu puxar aqui da tela do lado. Olha aqui o nosso Form 2. Beleza? Olha isso. Logamos. Vamos fazer esse Form 2 para finalizar, gente. Vamos fazer o exemplo de uma lâmpada, tá? Acender uma lâmpada e desligar uma lâmpada, que eu sempre faço também, que é só mexer em propriedades ali. Vamos lá, vamos programar esse Form 2 aqui. Form 2, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser uma aplicação de acender e apagar uma lâmpada. O que a gente faz? Preciso de buttons, né? Então, vou lá pesquisar aqui na caixa de entrada, buttons. Aqui, button 1 e button 2. Precisamos também na Picture Box para adicionar uma lâmpada, né? Deixa eu ajeitar aqui o botão aqui, botar aqui embaixo. Esse botão 2 para eu te desligar. E a Picture Box tá aqui. Vou pegar aqui. Eu já salvei umas imagens, nem procurei uma imagem decente, tá, gente? Foi só rapidinho. Ó, preciso de uma, vou adicionar uma outra. Vou deixar separado e depois a gente tenta juntar. Vou lá, ó, escolher uma imagem. Pegar, ó, cadê? Download. Lâmpada 1. Tá? Não tirei fundo nem nada, achei que peguei sem fundo, mas não tá. Vou direcionar aqui e botar o Stretch Image para acertar. Beleza, e vou botar uma outra acesa. Escolher imagem, recurso local, importar, lâmpada 2. Ok. Stretch Image. Beleza. Dá para acertar, tá, gente? Botar menorzinho e tal, fazer mais parecido, mas a princípio vai ser assim. Vamos lá. Esse botão aqui vai acender a lâmpada e esse aqui vai apagar a lâmpada. Primeiro, vou logar aqui para vocês visualizarem o que aparece. Ó. Vou rodar aqui. Já vou botar aqui, tá? RRT 1, 2, 3. Está na tela do lado, gente? Vou abrir logo a segunda, tá? Vou puxar para vocês. Olha aqui como é que aparece. Ó. Botão 1 não funciona, botão 2 não funciona porque a gente não programou. Está as duas aparecendo. Eu teria que jogar por cima aqui, tá, gente? Tá? Esse é o Picture Box 1 e esse é o Picture Box 2. Então, vamos lá. O que vai acontecer nesse Picture Box 2 aqui? Ele tem que nascer escondido, né? Então, nós temos aqui... Cadê? A propriedade visible. Olha aqui. Visible true. Ou seja, está visível. Vou mudar para false, para ele já iniciar invisível. Só vai aparecer essa aqui. Tá? Então, quando eu clicar no botão 1, vou até renomear aqui, gente, o texto dele, ó, ligar e desligar. Desligar. Tá? Esse ligar, o que vai aparecer? Vai sumir com o Picture Box 1, vai aparecer o Picture Box 2. O desligar vai fazer o quê?
vai sumir com o Picturebox 2 e aparecer com 1. Então vamos lá. Clicar 2 vezes no botão ligar. Picturebox. Ponto. Qual é a propriedade, gente, que a gente alterou agora? Propriedade visible, né? Visible. Olha lá. Ele até preenche para mim, ó. False. Né? Ele tem que sumir. Aí o Picturebox 2, ele tem que, visible, no caso false não, ele tem que ser true, né? Essa ferramenta já está preenchendo quase tudo para mim, né, gente? Olha isso. Olha só, o botão de ligar, ele vai sumir com o desligado e vai aparecer o ligado. Então vamos lá. Vamos desligar agora e fazer essa operação contrária. Ó. Olha aqui, eu vou até copiar. O Picturebox 1 tem que aparecer true. E o Picturebox 2, false. Né? Então vamos testar agora. Deixa eu puxar aqui para vocês visualizarem de novo a telinha de login que a gente fez. Teve um maior trabalho, né? A RT 1, 2, 3. Entrar. Não consegui, gente, botar para aparecer nessa tela que mais dá, tá? Olha lá. A luz está desligada, correto? Clicar em ligar. Olha lá. Liguei. Ligou? Vou desligar. Desliguei. Liguei. Olha isso. Desliguei. E se a gente precisasse de um botão só, gente? De um botão só. Quero um botão só que liga e desliga a lâmpada. Vamos tentar, para finalizar, fazer esse último if aí? Vocês conseguem visualizar, gente, como é que a gente poderia amarrar isso? Vou lá, cancelar. E vou aqui, ó. Vou jogar para cima, tá, gente? Só para a gente conseguir visualizar assim. Ó. Pronto. E vou criar uma cópia desse botão. Esse botão vai ser um só para ligar e desligar. Já que a gente aprendeu a condição if, né? Então a gente pode ligar e desligar só com um botão. Só que a gente precisa de uma amarração, gente. Então vamos ver aqui, ó. Entrar nele, ó, é o botão 3, tá? Que vai fazer esses dois códigos aqui simultâneos. O que a gente vai amarrar? A gente vai amarrar, gente, o texto desse botão. Olha aqui, ó, ligar. Vou lá, ó. If, aí parênteses, botão 3. Qual é a propriedade, gente, que a gente vai amarrar? É o propriedade de texto, né? Foi o quê? Igual a ligar. Isso. Ligar. O que vai acontecer? Abrir e fechar. Ele vai fazer a situação do quê? Ó. Esse aqui, ó. Do botão ligar, ó. Olha isso. Né? Se não, vou botar o else, ó. Else. Se não, ele vai fazer o do desligar. Mas, professor, vai estar escrito sempre ligar, então ele sempre vai fazer essa situação aqui. Sim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O que a gente tem que fazer? Quando eu clicar em ligar, ele tem que fazer o quê? Mudar. Opa, tem besteira. Aqui. Ele tem que mudar para desligar. Então, eu vou lá, ó, botão 3, ponto, text, vai receber o quê? O texto desligar. Olha isso. Quando eu clicar em ligar, ele vai virar desligar, né? Vai sumir com a lâmpada desligada e vai aparecer com a ligada. Falta aqui o ponto e vírgula, né? Mesma coisa aqui embaixo, gente. Quando tiver desligar, ele tem que fazer o quê? Tem que receber o ligar. Então, vou copiar aqui. E vou botar aqui o ligar. Conseguiram compreender a lógica? Olha isso. Amarrei lá no texto, que é algo que não muda, né? E fiz aqui, ó. Vamos lá. Iniciei. Esqueci que abre do lado. Vamos lá. RRT. 1, 2, 3. Entrar. Apareceu lá para mim, ó. Olha aqui. Vamos testar o botão, ó. Olha lá. Olha isso, gente. Ligando e desligando uma lâmpada através somente da propriedade visible e a condição if. Galera, então ficamos por aqui, tá? Neste mês agora, a gente vai ter o curso de Python aqui na de Santa Cruz. Quem tiver interesse em participar, está convidado, tá? Vou tentar montar um também de C# também, criando aí um sistema com CRUD, né? Que é o cadastro, edição, pesquisa e exclusão de registros, tá? Um sistema de
que eu faça algum cadastro de alguma coisa, tá? Vou pensar nisso aí. E, então, muito obrigado a todos que ficaram aí, gente. Yasmin falou que queria muito ser. Vou montar, Yasmin, vamos montar, porque agora a gente está com algumas máquinas boas. Já dá para usar esse Visual Studio aqui, que é uma ferramenta um pouco pesada. Carlos, não. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Carlos, não vai ser online, não, cara. Vai ser presencial aqui em Santa Cruz. Beleza? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Então é isso, gente. Tem alguma dúvida? E vocês colocarem o nome de vocês. Coloquem o nome, gente. Nome e o e-mail, tá? Para eu poder dar a presença para vocês e liberar o certificado, tá? Sem isso eu não vou conseguir fazer, porque a gente tem que olhar ali. Às vezes tem um homônimo, né? Tem o mesmo nome, tá? Então, muito obrigado a todos, gente. Ficaram aí, tá? Até qualquer dia, tá ok? Muito obrigado.